fatores de demanda de aparelhos eletrodomésticos de aquecimento, de refrigeração e condicionadores de ar. Então aqui entra um monte de aparelhos, né? Nós vamos ter vários tipos de aparelhos aí, tá certo? Se eu tiver um único aparelho, fator de demanda 100 ou 1, né? Dois aparelhos, 92% ou 0,92. 3, fator de demanda 0,84. Então aqui, ó, de acordo com o número desses aparelhos, nós vamos tendo aí fatores de demanda, conforme aparece aqui, tá certo? Olha lá, aplicar os fatores de demanda à carga instalada determinada pelo grupo de aparelhos separadamente. Então vamos ter que separar os aparelhos, conforme vamos ver agora na sequência. Essa letra B, né, que nós estamos estudando, geralmente os aparelhos são separados por consumo, tá? Considerar também que kW é igual a kVA, fator de potência unitário para os aparelhos de aquecimento. Para os demais, considerar kVA, né, que vai ser calculado por kW dividido por 0,92, tá? Então o fator de potência aqui, né, vai ser o kW por 0,92. No caso de hotéis, o consumidor deve verificar a conveniência de aplicação dessa tabela ou do fator de demanda igual a 100%. Então aqui essa tabela 14, né, são utilizados para grande parte dos equipamentos utilizados numa residência. Vamos ver agora como isso se dá. Olha lá, letra B. Então a letra B ela vai ter subitens aqui. Olha só, o B1, né, da letra B, conforme começamos a estudar, se a gente voltar, opa, o que é letra B, professor? Já esqueci. É aqui, ó, tá certo? Então a letra B, você vai ter que fazer divisões de potências. Então na letra B1, vamos considerar quais aparelhos? Chuveiro elétrico, torneira elétrica e cafeteira elétrica. Então aparelhos que têm resistência, têm um alto consumo de corrente. Então vamos separar esses equipamentos com seus semelhantes, né? Aí, tá certo? A letra B2 está relacionado a aquecedor de água elétrico, tá certo? Letra B3, opa, aqui a gente já vai fazer aquele adendo, né? A letra B3 vai trabalhar com o que? A letra B3 vai trabalhar, ó, com forno elétrico, com fogão elétrico, com grill e com ferro de passar. Puxa, forno elétrico e fogão elétrico a gente vai ter que voltar aqui, ó. Forno elétrico a gente vai ter que trabalhar com a tabela 13. A tabela 13 vai trabalhar-se com forno elétrico, fogões elétricos, ferro de passar e grill, tá certo? Então vamos deixar essa tabela, a tabela 13, com esses detalhes aí. Lembrando, né, que a tabela 14 trabalha com aparelhos eletrodomésticos de aquecimento, de refrigeração e condicionadores de ar, tá certo? Então nós temos essas situações aí, tá certo? Então a letra B3 vai ter uma tabela específica aí, conforme acabamos de ver, tá certo? Cálculo de demanda, né, em edificações, lava-louça, máquina de lavar roupa e secadora de roupa também fazem parte de B4, né? Fazem parte da letra B, só que o que a gente vai ter aqui? Aparelhos que têm resistência e motores e de grande consumo também. Então esses três equipamentos aqui são subdivididos na letra B, B4, tá certo? Esses equipamentos aqui, eles vão utilizar qual tabela? Esses equipamentos aí eles vão utilizar a tabela 14, tá certo?
Esses demais equipamentos, nas quais nós temos geladeira, ventilador, som, TV, micro-ondas. Ah, micro-ondas, sim, micro-ondas, torradeira e liquidificadores, etc., são os demais equipamentos da letra B. Esses equipamentos aí, conforme você for fazer o cálculo de demanda, eles também vão utilizar a tabela de número 14, tá certo? Agora vamos para a letra C. A letra C trabalha com qual tabela, né? Primeiro, que a letra C vai ter que trabalhar também com a tabela de número 14, ó, porque essa tabela de número 14 trabalha com condicionadores de ar, o ar condicionado, tá certo? Então, conforme nós formos trabalhar com ar condicionado, vamos utilizar também a tabela 14 aqui, tá certo? Com os fatores de demanda de acordo com o número de equipamentos aí que você vai ter. Então, a letra C, conforme podemos ver, trabalha também com aquela tabela 14, tá? Então aqui, demanda dos aparelhos de ar condicionado. 100% para os primeiros 5 aparelhos ou ar condicionado central. E 0,86 para os demais, tá certo? Beleza? Então aqui, né, a gente pode ver que esse caso aqui, né, é para uma residência, né? Então a gente vai ter essa situação aí, 100% para os primeiros 5 aparelhos, o ar condicionado central, e 86% para os demais. Cálculo de demanda em edificações individuais, né? Então, na sua residência, se for uma residência grande e tiver motores ou monofásicos ou trifásicos, você vai fazer uso dados pelas tabelas 15 e 16, que serão vistas aí na sequência. Então aqui o que a gente vai ter? Olha, tabela 15, demanda individual, motores monofásicos. Então, motor monofásico, esse cara aqui que é alimentado com 2 fios, né? Que pode ser um fase e um neutro, quando o motor for monofásico a 127, ou pode ser alimentado por 2 fases de 127, dando uma tensão total de 220 volts. E esse é um motor chamado motor monofásico, tá certo? Então aqui a gente vai ter algumas situações aí desse motor monofásico, né? Que a gente vê a tabelinha dele aí, ó. Então aqui nessa tabela nós temos, ó, potência, né? Sobre o que o eixo propicia, né? 1/3 de CV, 1/4, meio CV, né? Motores com potência até 12,5 cavalos, tá certo? Aqui é a potência absorvida da rede, né? Que está nessa coluna aqui. Aqui é o cosseno φ desses motores. Aqui o rendimento desses motores. Opa, voltando aqui. Aqui é a corrente, né? Para cada tipo de motor, conforme podemos ver, né? Para um motor de 127, né? A corrente consumida é de 4,9 e na tensão de 220 é 2,8. Então aí, né? Olha lá, se eu tiver, né? Aqui a demanda individual absorvida da rede em kVA, tá certo? Então, se eu tiver um motor, se eu tiver 2 motores, se eu tiver de 3 a 5 motores, ou se eu tiver mais de 5 motores, tá certo? Então, observando aí, né? Tem até um exemplo aí, né? Conforme a gente pode ver aqui, né? Exemplo de aplicação da tabela. Então, se eu tiver 2 motores de meio CV, opa, meio CV, cadê? Meio CV está aqui. Se eu tiver 2 motores de meio CV e 4 motores de 1 CV e um motor de 2 CVs, eu vou ter que ir na coluna 4. Aqui, ó, coluna 4. Por quê? Eu tenho aqui mais de 5 motores. Tenho 2 com 4, 6 mais 1, 7. Então eu tenho que ir nessa coluna aqui, porque na minha residência eu tenho mais de 5 motores, tá certo?
Olha só o detalhamento, né? Dois motores de meio CV. Então vamos lá. Dois motores de meio CV. Só que meio CV, que está aqui, ó, né? Olha só o detalhe, meio CV. O que eu vou ter que estar fazendo aí, né? Para estar trabalhando com esses caras aí, ó. Ponto 55. Tá certo, ó? Como são mais de 5 motores, aqui, ó, a demanda individual desse cara é 0,55. Então vai ser 2 vezes 0,55, nós vamos encontrar 1,10. O outro motor, 4 motores de 1 CV, ó, 1 CV, cada um CV, aqui. Como são mais de 5 motores, meu fator de demanda vai estar lá na frente. Aqui, 0,89. Tá certo? Como eu tenho 4 vezes 0,89, eu vou ter 3,56. E eu vou ter um motor de 2 CVs, né? Como eu tenho mais de 5 motores, vou para essa coluna final. Espera aí, é um motor de 2 CV. 2 CV tá aqui, ó. Vou ter que pegar esse fator de demanda aqui de 1,46. Daí a gente faz as multiplicações, acha 1,10, 3,56 mais 1,46, nós vamos achar o que? A potência em kVA de 6,12. No caso de existirem motores monofásicos e trifásicos, na relação de carga do consumidor, a demanda individual deve ser computada considerando a quantidade total de motores. Então o que nós temos aqui? Essa potência que foi dada aqui, que a gente achou, que está relacionado à letra D, tá certo? Se nós tivermos só motores monofásicos, tá certo? Se nós tivermos motores trifásicos, a ideia é a mesma, né? Aqui nós vamos ter o que? Nessa coluna aqui, nós vamos ter as potências dos motores, que vão de 1/6 de CV de cavalo até 75 CVs, né? E vamos lá para o que é interessante. Se eu tiver um só motor, eu vou usar esses fatores de demanda. Se eu tiver 2 motores, esses fatores de demanda. Se eu tiver de 3 a 5 motores, vou usar esses fatores de demanda. E se eu tiver mais de 5 motores, esses fatores de demanda. Então olha aqui no exemplo, né? No exemplo, o que eu tenho? Eu tenho um motor de 2 CV e 3 de 5. Opa, tenho um total de 4 motores. Então eu vou estar como? Entre 3 e 5. Vou usar esses fatores de demanda, porque a quantidade de motores que eu tenho me leva à coluna 3, que está de 3 a 5 motores. Porque aqui eu tenho 4. Então vou trabalhar com essa coluna. Bem, já que eu tenho um motor aqui de 2 CVs, aqui ó, 2 CVs trifásico, eu vou usar esse fator de demanda aqui, que é, né, 1,68. Já para motores de 5 CVs, ó, 5 CVs eu vou usar 3,93. Então pegando 1 vezes 1,68 eu vou ter 1,68. 3 vezes 3,93 eu vou ter 11,79. Somando os dois resultados eu vou ter 13,47 kVA. Então esses aí são resultados caso a sua residência tenha só motores trifásicos, tá certo? Agora indo para a letra E. Para a sua letra E é caso, né? É a demanda de máquinas de solda e transformador, determinada por 100% da potência quando eu tiver o maior aparelho na residência, caso eu tenha aparelho de solda aqui. 70% da potência do segundo maior aparelho, 40% de potência do terceiro maior aparelho e 30% da potência dos demais. Mas geralmente numa residência, né? Isso aí caso você tenha uma serralheria, né? Numa residência, tá certo? Então essa é a letra E aqui. E a letra F está relacionado aqui. A demanda de aparelho de raio-x, determinada por 100% da potência do maior aparelho e 10% da potência dos demais. Então aqui é um aparelho de raio-x. É quando aquelas casas são vendidas, né? E essas casas que são vendidas para hospitais,
viram o que? Consultórios, né? Daí você vai ter essa situação. Claro, você vai ter que mudar toda a instalação, porque aí você vai ter um aparelho raio-x dentro da sua residência, né? Não vai ser algo comum aí para se ter numa residência, tá certo? Então, essas letras aqui foram explicadas detalhadamente e a partir de agora nós vamos poder estar realizando o que? Os cálculos da demanda. Com o valor de demanda, nós vamos para quê? Para as letras, né? E ver quais os tipos que a gente pode ter de instalação. Aqui é um exemplo, né, que a gente vai começar a fazer daqui a pouco. Mas primeiro vamos voltar aqui. Então a demanda D, com essa demanda D aqui, você vai poder estar achando que com a demanda D você poderá estar determinando aqui, ó, demanda provável. Então, com a sua demanda, você vai estar geralmente entre faixas entre 15.1 e 23, entre 27.1 e 38. Você vai ter as faixas de fornecimento. E com essas faixas, eu vou pegar o exemplo da C4 aqui, ó. Caso seja o seu caso, você vai ter 4 fios de entrada. Você vai ter 3 fases e um neutro. O seu disjuntor, né, vai ter que ser um disjuntor de 100 amperes. A bitola do condutor que vai alimentar, né, do ponto de entrega até o quadro medidor vai ser de 35 milímetros quadrados, né? O eletroduto lá, né, a bengala que o pessoal assim chama, né, vai ser de 40 milímetros. Então você vai ter todas essas especificações aqui, né? Caso a sua demanda dê C4.